conscientes do caminho que temos a percorrer, aquele que traçamos antes de encarnar, de modo a cumprir o nosso plano existencial, o nosso propósito e o nosso programa existenciais. Ampara-nos a todos, Senhor, nesse ideal, que possamos prosseguir conscientes das nossas responsabilidades. Ser conosco hoje e sempre. Na noite de hoje nós vamos iniciar o último módulo do estudo reflexivo sistêmico das obras básicas da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Trabalharemos neste módulo o significado da lei de justiça, amor e caridade em nossas vidas. E na noite de hoje, a essência da lei maior é o tema que desenvolveremos. O objetivo é de refletir sobre as 3 dimensões da lei maior: amor, justiça e caridade. Vamos inicialmente meditar sobre o sentido da lei maior. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Que ideia você faz da lei de justiça, amor e caridade? Como você lida com ela? Você tem feito os esforços para praticar essas 3 virtudes, justiça, amor e caridade, de modo a se conectar profundamente com essa lei? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Nós vamos começar as nossas reflexões com o Livro dos Espíritos, a questão 648. Kardec pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa é uma pergunta do Livro dos Espíritos muito significativa, porque aborda a classificação que Allan Kardec utilizou em O Livro dos Espíritos. Nós temos em O Livro dos Espíritos cada uma dessas leis colocada num capítulo, e lá ele aborda uma série de reflexões a partir das perguntas que fez aos benfeitores. E a resposta é muito significativa, né? Porque ela mostra que há
classificação de Kardec é apenas uma classificação. Vamos ver a resposta, porque muita gente no movimento espírita acredita que essas 10 leis são as únicas leis que regem o universo inteiro. Aqui nós temos trabalhado no projeto Espiritizar que várias leis estão por toda a obra básica de uma forma implícita nas obras, não necessariamente com capítulos específicos nas obras. Por exemplo, a lei de causa e efeito, não temos um capítulo da lei de causa e efeito. Não é por isso que ela não exista. Então, nós temos trabalhado lei do mérito, lei de permissão, lei do dever, que Lázaro fala no Evangelho, que é uma lei divina. Então, são várias as leis que não estão aqui. E a resposta mostra muito claramente o significado disso. Vamos ver aqui a resposta dos benfeitores Allan Kardec. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, nós estamos vendo pela resposta que Allan Kardec coloca um elemento muito significativo para que nós façamos análise das leis. Que argumento é esse? Que argumento que os benfeitores usam aqui para colocar Kardec dentro do significado das leis divinas, colocar Kardec, não, a pergunta de Kardec para toda a humanidade. Qual é o significado profundo dessa resposta? Que elementos que eles colocam aqui, que é muito importante para que nós não dogmatizemos a doutrina que não é dogmática. Ela não é absoluta, sim, mas o que não é absoluta? A classificação em 10 leis. Significa que não é que exista apenas essas 10 leis, mas que elas formam uma síntese. É o que eles colocaram. Ela abrange as circunstâncias da vida, então é uma boa síntese, que está no Decálogo, que veio lá do Decálogo, por isso que eles falam que é a de Moisés. Do chamado 10 mandamentos, é um desdobramento dos 10 mandamentos, mas que não é absoluta, como não é absoluta nenhuma classificação. Quando nós tornamos a classificação absoluta e começamos a estranhar questões óbvias, questões profundas, por exemplo, não existe um capítulo sobre a lei de misericórdia. Significa que a misericórdia não exista? A lei de misericórdia? Não existe um capítulo que aborda a lei do mérito, mas não significa que a lei não exista? Então, é exatamente isso que a resposta propõe. A classificação não é absoluta, depende do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Então, qualquer classificação, se nós tornarmos a classificação absoluta, nós entramos num processo dogmático, que não se pode
colocar em análise aquilo. Não existe nada na doutrina espírita que nós não possamos questionar, refletir e ampliar as percepções. Fala, Jéssica. Porque senão fica um processo de receita, né? Exatamente. Precisar de receita para qualquer ato de Uhum. cores, qualquer tipo de Isso. quando E, os espíritos também respondem que todas as leis divinas estão em nossa consciência, quer dizer que pelo questionamento e a reflexão, nós podemos nos conectar com todas as leis uhum. que sejam, mesmo que não tenha um capítulo específico sobre Isso. Exatamente. A Jéssica faz um apontamento aqui muito importante, interessante, a questão de que se caso houvesse um sistema absoluto, seria como uma receita, que todos têm que seguir aquela receita. Mas como as leis existem na nossa consciência, e as leis, na verdade, elas são acessadas por meio das virtudes, e há uma gama enorme de virtudes, com certeza não há somente 10 leis, como muitas vezes no movimento espírita se preconiza. As pessoas até estranham quando se propõem outras leis, como nós temos não proposto, mas apenas apontado aquilo que já está nas obras básicas. Eles dizem também que a última lei é a mais importante, a última aqui da pergunta: justiça, amor e caridade, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Por que essa lei é tão importante? Porque resume todas as outras, sim, mas além desse resumo de todas as outras, o que ela tem na essência dela? Os atributos de Deus? Está ligado. Ela é uma lei síntese das 3 mais significativas virtudes do ser humano. Todas as demais virtudes, se nós formos ver, estão ligadas a essas 3 virtudes: o amor, a justiça e a caridade. Então, essa síntese das virtudes sintetizam, enquanto lei, enquanto virtudes, todo um processo. E, como eles dizem aqui, ela tem todos os elementos para que o ser humano se adiante. Então, significa que ela é uma lei de que tipo? É uma lei diretriz, exatamente. Então, a diretriz de todas as leis divinas está na lei de amor, justiça e caridade, ou justiça, amor e caridade. Vamos ver por que isso. Qual o sentido maior disso? Agora vamos lá para a questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E aí, gente, qual seria o caráter de alguém que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O que é a justiça em toda a sua pureza? É o caráter do justo, a semelhança de Jesus. Por quê, Coni? Dar a si o que é seu e ao outro aquilo que é do outro. Passa por isso, né? Então, exatamente essa justiça é a justiça que centra em quê? O que baseia essa pureza dessa justiça?
Exatamente. Nos deveres de cada um para consigo e para com o próximo, e no profundo desinteresse pessoal. Como que é a virtude que é calcada no profundo desinteresse pessoal? Como que é o nome dessa virtude? Caridade. Exatamente, é a caridade. Vamos ver aqui a resposta. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, nós temos a justiça, o amor e a caridade. 3 dimensões de uma mesma lei. Por uma questão didática, muitas vezes separa lei de caridade, lei de amor, lei de justiça. Só uma questão didática. Por quê? É uma tríade inseparável. Nós vamos ver por quê. Então, nós temos aqui num gráfico, aliás, antes da... Está repetido aqui. Vamos ver aqui num gráfico a lei maior dentro da tríade. Justiça, no ápice do triângulo, amor e caridade na base do triângulo. Então, o amor e a caridade são a base da justiça. Não há justiça se não houver o exercício do amor e exercício da caridade. Nós temos aqui no Projeto Espiritizar trabalhado mais a tríade amor, justiça e caridade, nessa ordem. Por quê? Todo o processo de reflexão didática começa no amor. Se formos para a justiça, por isso que na questão que acabamos de ver, coloca que a base da justiça é o amor e a caridade. Então, por isso nós temos utilizado lei de amor, justiça e caridade, que a ordem, no caso aqui, não altera a lei. É uma lei sempre em 3 dimensões. Mas o amor, justiça e caridade para facilitar o entendimento de como se processa. Então, nós vamos começar as nossas reflexões com a dimensão amor. Vamos começar com uma pergunta consciencial. Qual é o preceito evangélico que define a dimensão amor da lei maior? Fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito? Não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Tem a ver com esse princípio, mas é uma outra fala de Jesus mais completa. Jesus se referiu ao amor a Deus em 2 oportunidades. Uma ele falou, resumidamente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso, amar a Deus, vamos ver, está no Evangelho, quando um doutor da lei interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? O doutor da lei era aquele, normalmente fariseu, que interpretava as leis, estudava a lei, a Torá, e interpretava. Então, interrogou para tentar Jesus, para experimentar, para ver se ele caía em contradições. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos,
depende toda a lei e os profetas. Então vejamos aqui que Jesus apresenta na questão do amor duas tríades. Quais as duas tríades que ele apresenta aqui? Vamos voltar aqui para a gente... Ele apresenta duas tríades. Na primeira parte tem uma tríade e na segunda parte outra. Isso. Então, nós temos o amor a Deus em 3 dimensões também. O amor no nível do entendimento, do coração e da alma. Podemos traduzir com o saber, o sentir e o vivenciar plenamente Deus em nós. Faz sentido? Então, essa é a primeira tríade. E a segunda tríade? Qual que é a segunda tríade? Que resume a dimensão amor da lei. Isso. Deus, o amor a Deus, no ápice do triângulo, o amor a si mesmo e o amor ao próximo. Então, nós temos duas tríades. O amor a Deus se dá em 3 dimensões: o entendimento, do coração e da alma. E temos outra tríade: o amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo. Nessas duas tríades, qual é a referência de amor no ensinamento de Jesus? Qual é a referência que ele faz para nos ensinar esse amor? Amar a si mesmo. Por que isso é uma referência, Coni? Como que nós chegamos a essa conclusão, que é uma referência o amor a si mesmo? Não tem como eu oferecer a uma outra pessoa aquilo que eu não tiver comigo mesmo. Eu aprendo a me amar, aprendo a amar o próximo. Isso. Agora, por que Jesus, isso é uma referência? A palavra como mostra exatamente essa referência, né? Então, como a ti mesmo. Qual é a maneira de se amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma? Amando a si mesmo. E o amor ao próximo vai ser pelo amor a si mesmo. É o meio que vai gerar esse amor. Vamos adiante. Todo mundo está acompanhando a reflexão? Essa reflexão é muito significativa para que nós possamos entender profundamente o sentido maior da lei de amor, da lei de justiça, amor e caridade. Então, a referência é o como a si mesmo. Agora, uma pergunta: o que é amar a si mesmo? O que é amar a si mesmo? Amar é cumprir as leis? Passa por isso. Isso é um meio, mas não é o que é amar a si mesmo. Quando você se sente espírito imortal, filho de Deus, realmente é isso. O amar a si mesmo é um movimento em que o ser
vai desenvolver em si mesmo o sentimento de aprendiz e o sentimento de filiação divina. São dois atributos do Espírito nesta condição que nós estamos. Nós somos aprendizes da vida porque Deus nos criou de que forma? Simples e ignorante. E nos deu uma missão. Que missão é essa? Conhecer a verdade. Então, como que se conhece a verdade? Aprendendo. Então, nós somos, nesse momento evolutivo, aprendizes. Esse sentimento de aprendiz também deve se somar à filiação, o sentimento de filiação divina. Eu sou filho de Deus. Fui criado para quê? Para ser feliz, exatamente. Então, amar-se é sentir-se espírito imortal, filho de Deus e aprendiz da vida. Nesse nível evolutivo que Jesus propõe, é exatamente isso. Fazer exercícios para nos sentirmos filhos, espíritos imortais, filhos de Deus e aprendizes da vida. Quando nós fazemos exercícios nesse sentido, nós estamos trabalhando o amor a si mesmo. Agora, como que nós vamos fazer isso? Como desenvolver essa condição de espírito imortal, filho de Deus e aprendiz da vida? É simplesmente a gente chegar na frente do espelho, eu sou um aprendiz, eu me amo. É assim? É algo muito mais profundo, não é? O que significa isso? Fazer exercícios de autoconhecimento e autotransformação, isso tudo é muito importante. Agora, há um jeito de chegar lá, e a resposta está nos ensinamentos do Mestre, no próprio ensinamento que ele nos fez. Vamos ver isso? A chave está no amor a Deus de todo entendimento, de todo coração e de toda alma. Vejamos que Jesus não propõe essa tríade por acaso. Nem o espírito crístico propõe algo que seja fortuito. Se ele propôs essa tríade, há um significado profundo nisso tudo, que nós somos convidados a exercitar. Então nós temos entendimento, coração e alma. O que é amar a Deus de todo entendimento, então? De todo o coração e de toda a alma? Vamos começar pelo entendimento, vamos refletir, vamos adiante. Começando pelo entendimento. Então nós temos aqui a tríade para amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Vamos começar pelo entendimento para melhor entendimento. Desculpando o pleonasmo. E está cheio de repetição aqui. Então vamos lá para as questões de número 10 e 11 do Livro dos Espíritos. Oi? O anterior? Uhum. Como seria isso para uma pessoa de uma outra religião? A questão é de religião ou é consciencial, Jéssica? As pessoas de outras religiões, ela não têm as leis divinas na consciência?
A pergunta é boa, como que a pessoa de outra religião vai ter essa consciência do espírito imortal? Se nem nós espíritas estamos aprendendo a nos sentir espíritos imortais, né? Refletindo aqui, nós temos aprendido a nos ver como espíritos imortais para viver. O fato da pessoa estar numa religião que nega isso ou coloca de uma forma muito fortuita, significa o quê, Jéssica? Que a pessoa está numa infância ainda psicológica, emocional. Kardec ele coloca que esses conceitos, ele coloca várias vezes nas obras básicas, que os conceitos que a doutrina espírita nos trouxe, precisa de um fator para você entendê-lo. Você lembra o que ele fala? Maturidade do senso moral, exatamente. Maturidade do senso moral. Essa maturidade não se adquire com religião A, B ou C. Adquire pelas experiências que o espírito passa ao longo das existências. Aqueles que ainda estão na infância espiritual, que não chegaram na maturidade, vão chegar? Então, se você tiver uma visão com base de uma foto, essas pessoas estão perdidas, né? Porque, coitada delas, elas ainda são imaturas. Mas a foto é a presente existência. Mas elas vão ter tantas existências quanto forem necessárias até chegar no nível de maior maturidade. Então, você analisa a vida como um filme, não como uma foto. Não existe uma única existência. Essa visão é uma visão materialista, como se fossem as coisas circunscritas, fechadas, elas não são. Nós já estivemos em fases imaturos. Nós mesmos que estamos aqui, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos essa visão do espírito imortal. Tínhamos? Não evoluímos para ela? Evoluímos. Tem muita gente que tem conhecimento do espírita, às vezes até de decorar muitas obras, quase, e continuam imaturas do ponto de vista do senso moral. Né? Então, não é a religião em si, é a forma como nós lidamos. Assim como existem pessoas de outras religiões que têm uma crença muito natural e que já são maduras moralmente, porque praticam as virtudes, mesmo que ela não saiba os conceitos como nós sabemos. Isso acontece em muita gente, em muitas religiões, que já estão focadas nas virtudes, que é o mais importante. Muito mais importante do que conhecer o nome das leis, o como elas funcionam, é praticar as virtudes que nos fazem acessar as leis. Né? Então, tem muita gente das religiões que ainda estão numa infantilidade em termos de entendimento, mas que no nível do coração já consegue praticar muita coisa. Né? É claro que o entendimento vai facilitar o processo, mas não vai gerar. Né? Porque todo ser que está momentaneamente encarnado já esteve na dimensão espiritual e já aprendeu muitas coisas enquanto espíritos imortais. E muitos desses conhecimentos já são inatos para elas, porque elas já desenvolveram. Deu para entender? São processos que acontecem com todos nós. Então, vamos voltar aqui no entendimento, no coração e na alma. Vamos às questões 10 e 11 do Livro dos Espíritos. Jesus fala que nós somos convidados a amar a Deus e todo entendimento. Mas a questão número 10 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Compreender e entender estão muito próximos, né? São sinônimos. E aí, gente, o que eles responderam? Alguém lembra? Não, não pode, nesse momento, né? Não, falta-lhe para isso o sentido. Aí dá um nó na cabeça, não dá? Se Jesus diz que nós somos convidados a amar Deus e todo entendimento,
e o Livro dos Espíritos diz que nós não conseguimos entender Deus porque falta um sentido, então o Livro dos Espíritos está contradizendo Jesus. É isso? Não, não é. O Livro dos Espíritos, em momento algum, contradiz o Evangelho de Jesus. E nem Jesus está propondo alguma coisa inacessível. Porque se ele estivesse propondo alguma coisa inacessível, não seria próprio para um espírito crístico. Vamos adiante, então, para entender. Então, que sentido é esse que falta para nós? A pureza espiritual, né? A questão 11 dá a dica. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Num raciocínio simplista, então poderíamos dizer, então Jesus estava falando da nossa condição futura? Ou ele estava falando para nós aqui agora? Ele disse aquilo para um colega dele, espírito crístico, ou para a humanidade da época? Para a humanidade da época. Então, ele não estava falando para espíritos crísticos, ele estava falando para nós. Então, amar a Deus de todo entendimento faz sentido. É para ser assim. Mas se nós vamos compreender Deus na sua essência, só no futuro, quando formos espíritos crísticos puros, e aí? Como explicar? Como que nós podemos entender isso? Essa proposição de Jesus. Cada época tem uma forma, uma maneira a Zeila está dizendo que cada época esse amor se torna mais amplo. Isso é verdade, mas não é isso que dá a chave para entender o amor a Deus de todo entendimento. Pelo fruto se conhece a árvore, então pela criação, nós conhecendo a criação, nos aproximamos da lei de Deus e a criação passa pelas leis divinas da consciência. Ouviram o que o Cone disse? Então, a chave vai estar na obra de Deus. Então, vamos lá, vamos adiante. Então, como podemos amar algo que não compreendemos? É possível isso? Isso nós já respondemos. A chave para entender essa questão está na pergunta 9 do Livro dos Espíritos. Vamos para a questão 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E aí, gente, como que nós vamos entender que Deus é Deus, que Ele é essa inteligência suprema? Não há efeito sem causa, exatamente. Vamos ver aqui. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Por aqui dá para entender o que Jesus está propondo. Nós vamos no nível evolutivo que estamos, como que nós vamos entender Deus? Como? Pelas obras de Deus. Agora, uma pergunta para nós entendermos mais ainda. Qual é a maior obra de Deus? A resposta a essa pergunta é a chave para o amor a Deus de todo o entendimento, que é a base de tudo. Por que são as leis, Coni?
Uhum. Isso. Então, a maior obra de Deus é exatamente as leis, porque as leis, elas existem para regular, para organizar todo o universo. Então, se as leis divinas são a principal obra de Deus, o que é amar a Deus? No nível evolutivo que nós estamos, muito distante da condição de espíritos crísticos, amar a Deus é amar as leis que estão em nossas consciências, conforme Zarado na questão 621, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Como Deus, o Criador, o Absoluto, nós não conseguimos conceber, entender, é possível que nós entendamos a sua obra? É ou não? É. Se a principal obra de Deus é a lei divina e a lei está na nossa consciência, o que é amar a Deus de todo entendimento, então? Conhecer as leis. E como que se faz para conhecer as leis, Beatriz? Acessando a consciência, investigando as leis, estudando. O que nós estamos fazendo aqui? Vão fazer 6 anos que nós estamos estudando as leis divinas. Nós estamos estudando as leis, nós estamos estudando uma série de leis, estamos agora na lei maior. É a questão 619 do Livro dos Espíritos. Na 619, aborda exatamente que as leis divinas devem ser investigadas. Como elas funcionam? Quando nós estamos fazendo o exercício para entender como as leis funcionam, o que nós estamos fazendo então? Conhecendo as leis? Isso é muito pouco. Amando as leis? É muito pouco ainda. Exercitando as leis é muito pouco. Amando Deus de todo entendimento. O entendimento possível no nível evolutivo que nós estamos. Faz sentido, gente? O que nós estudamos agora há pouco na lei de adoração? Nós não estudamos aqui há pouco tempo que quando nós estamos aqui refletindo sobre as leis divinas, nós estamos em oração. A oração é o quê? A prece é o quê? Está ligado aqui, lei de adoração. Adora-se a Deus de que forma? Conhecendo as leis. Então nós estamos em oração. Quando nós estamos estudando, entendendo as leis, nós estamos no ato de adoração a Deus, de prece e de profundo amor de todo entendimento. Faz sentido, gente? É algo profundo ou não? Possível? É possível para nós nos libertarmos da preguiça moral e entendermos, aprofundarmos na investigação das leis e entendermos? O que nos impede isso é a preguiça moral. Aí a gente fala da boca para fora que ama a Deus, mas não movimenta em nada em nós esse amor, porque na verdade é um amor de faz de conta. O amor verdadeiro é esse que começa no entendimento das leis na nossa consciência. Com base nisso tudo, qual é o maior ato de alto amor que nós podemos fazer? Nós vimos que a referência é o amor a si mesmo, o alto amor. Qual é o maior ato de alto amor que nós podemos praticar? Nos conhecer? É muito importante nos conhecer, mas é algo mais profundo ainda. Se esforçar para cumprir as leis? Sim. Para cumprir as leis, o que é necessário, Lorena?
Hã? Desenvolver as virtudes. Mas antes de desenvolver as virtudes, o que você faz com as leis? Você conhece, investiga as leis, né? Então é exatamente esse o maior ato de auto-amor. Amar as leis em nossas consciências, desenvolvendo as virtudes que acessam cada uma delas para poder cumpri-las. E isso é o sentido profundo do amor a Deus, de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Então nós temos a tríade: conhecer as leis, investigando as leis, como elas funcionam. Depois que você investiga, e como nós vamos lá na questão 614 e entendemos que as leis divinas existem para que nós sejamos felizes, se elas existem para sermos felizes, é algo para que nós amemos ou não? Então, amar as leis porque elas existem para que nós sejamos felizes. E quando nós fazemos exercícios para entender as leis e amá-las, o que vai acontecendo por um processo de autonomia da consciência? O que vai acontecendo? A partir do momento que você conhece as leis, você ama, por um processo de autonomia da consciência, o que ocorre? Aproxima de Deus é o resultado, antes da aproximação. Você pratica as leis, vivencia, porque se você compreende, sabe que elas existem para você ser feliz, você as ama porque elas existem para ser feliz, você vai fazer exercícios para praticar as leis, desenvolvendo as virtudes. Isso nos aproxima de Deus, isso nos gera a felicidade. Ficou clara a dimensão amor, gente? Vamos agora para a dimensão justiça. Refletir a dimensão justiça. Do que trata a justiça? Exatamente. Os direitos e os deveres. Pergunta: qual é o maior direito do espírito imortal? Ser feliz. Por que é ser feliz? Onde está isso? Na questão 115 do Livro dos Espíritos, na 614 também aborda, né? Vamos para 115 para entender bem. Dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, nós fomos criados para a felicidade. Esse é o maior direito do espírito imortal. Agora a pergunta: se a felicidade é o maior direito, qual é o maior dever? Cumprir a missão. E a missão vai nos gerar o quê? A felicidade. Então, por uma questão de referência, o maior dever também é ser feliz, cumprindo a missão do espírito imortal. Então é o nosso maior direito e é o maior dever. Na segunda parte aqui da resposta nós entendemos isso. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então vejamos que há
a felicidade como uma determinação divina. Mas a felicidade será o que para o espírito? Uma dádiva ou uma conquista? Uma conquista. A dádiva é a possibilidade de conquistar a felicidade, mas é feita pelo esforço. Então, aqueles que se submetem à missão vão chegar mais depressa à meta. E os que não se submetem, não querem praticar o dever, só querem praticar direito. Falar em direitos e deveres, né? É muito interessante. Alguém já viu para passeata para cumprir deveres humanos? É muito interessante o ser humano, né? Ele quer ter direitos sem praticar deveres. Não se faz esforços e as pessoas trabalham, vamos cumprir os nossos deveres. Não. Nós queremos direitos sem praticar deveres. Então, o que começa primeiro, o direito ou o dever? O dever. Então, quando o espírito não quer praticar o dever, o que acontece? Ele fica infeliz até que resolva por cumprir o dever. É o que está aqui. Permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Esse afastamento é permanente ou é transitório? É transitório. Né? Cedo ou tarde o espírito vai cansar disso e vai buscar realmente a felicidade, cumprindo o seu dever de ser feliz, conhecendo a verdade. Para ser feliz, é fundamental exercitar o amor e a caridade. Por isso que a base da justiça é o amor e a caridade. Agora vamos lá para a dimensão caridade. Qual o princípio evangélico que exprime a dimensão caridade da lei maior? Fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós. Exatamente. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vejamos Mateus capítulo 7, versículo 12. Vejamos a relação que existe entre este preceito e o preceito do amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma, e ao próximo como a si mesmo. Tem relação entre um e outro? Quando nós fazemos esforços, exercícios para nos amar, conhecendo as leis, sentindo amor por essas leis e vivenciando-as, desenvolvendo as virtudes, e vamos, consequentemente, nos preenchendo de felicidade, vai ser possível a gente maltratar os outros se nós estivermos de bem com a vida? Não. Então vejamos que o amor ao próximo e o fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, começa no processo profundo do alto amor, no amor às leis, na consciência e o desenvolvimento das virtudes para cumprir essas leis. Quando nós fazemos isso, nós vamos alargando a nossa capacidade intelecto-moral. Consequentemente, a nossa relação com os outros vai ser uma relação cada vez mais harmoniosa, cada vez mais amistosa. Então quer dizer que quando eu me sinto espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, cada vez mais me sinto feliz, vivendo as questões circunstanciais, mais focado nas questões existenciais, eu passo a ver o outro como espírito.
Uhum. Uhum. Isso. O Coni lembra que faz uma referência. Quando nós nos vemos como espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida, e fazemos esforços para cumprir os nossos deveres como espíritos imortais, é muito lógico que nós vamos ter uma relação com os outros como os outros sendo espíritos imortais também, e vamos nos aproximar do outro em vez de rechaçar, rejeitar o outro. Exatamente isso, o processo que acontece com naturalidade. Então, o amor ao próximo vai ser sempre consequência do amor a Deus e todo entendimento, de todo o coração, de toda a alma. E aí, esse exercício profundo de auto-amor nos proporciona o amor ao próximo e nos proporciona esse exercício desse princípio, do fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Agora, ficou claro, gente, alguma pergunta? Então, essas são as 3 dimensões da lei maior. Nós entendemos como, numa síntese, depois nós vamos trabalhar com várias questões, aprofundando cada dimensão, mas numa síntese é isso. Agora nós vamos ver por que os benfeitores disseram, naquela questão primeira que nós apresentamos, que ela resume as outras. E nós vimos, pela reflexão, que ela é a diretriz para as outras leis. Então vamos colocar aqui num gráfico a relação dessa lei com as outras leis. Então nós temos a lei de amor, justiça e caridade nessas 3 dimensões. Para acessar essa lei, quais as virtudes que nós somos convidados a exercitar? Diretamente ligada a essa lei. Quais as virtudes somos convidados a exercitar? Amor, justiça e caridade. É isso. São as 3 virtudes que a própria lei já define. Exercitar a lei de amor, justiça e caridade. Claro que não é possível exercitar sem outros exercícios, outras virtudes, como o dever, como foi falado. A lei de amor, justiça e caridade, ela é a grande diretriz. E o que acontece quando o ser humano, ele não cumpre a lei de amor, justiça e caridade? O que acontece? Ele não quer fazer exercícios, esforços para exercitar essas 3 virtudes. O que acontece conosco? Sofrimento. É o murmúrio lá da questão 115. Quando nós murmuramos, nós nos revoltamos com Deus, não querendo cumprir as leis, e a lei maior é a diretriz, o sofrimento. Na hora que surge o sofrimento, que lei nos ampara? Tem alguma lei que nos ampara? Lei de misericórdia. Essa lei aqui, ó. Jesus ensinou essa lei em Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. O Pai que está nos céus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A lei de misericórdia é uma lei para todos nós, independente de estarmos sendo amorosos, justos e caridosos. Se formos amorosos, justos e caridosos, a lei de misericórdia, ela se irmana com a lei de amor, justiça e caridade e tudo fica em paz. Se não estivermos sendo justos, Deus envia
a sua, como Jesus simboliza aqui, o seu sol e a chuva, para aqueles que ainda estão injustos. Para quê? Para que Deus manda o sol e a chuva? Para aqueles que ainda não cumprem a lei de amor, justiça e caridade. Para despertar, para quê? Para quê? Qual o dever? De cumprir a própria lei de amor, justiça e caridade, né? Se ela é a diretriz, a lei de misericórdia ampara o espírito, que ainda está injusto, para ser o quê? Justo, para que ele se torne justo. Aquele que ainda está no desamor, que ele se torne amoroso. O que está ainda descaridoso, que se torne caridoso. Faz sentido, gente? Pode falar. Se é o afastamento do dever, que é o mecanismo que pode gerar depressão, sim, é um deles, né? É essa rebeldia de não querer cumprir as leis, principalmente a lei de amor, justiça e caridade, a começar pelo alto amor. Faz com que a pessoa se desajuste e possa gerar a depressão. Bom, então, se a lei de misericórdia é um convite para que nós cumpramos a lei de amor, justiça e caridade, qual é a virtude que nós somos convidados a exercitar quando estamos descumprindo a lei de amor, justiça e caridade? Que nos acessa a lei de misericórdia, porque a lei de misericórdia ampara. Para acessá-la, qual é a virtude? Arrependimento? Não. Arrependimento não é virtude, é um ato do Espírito. Humildade? Também não. Compaixão, exatamente. É a compaixão que faz com que nós acessemos a lei de misericórdia, porque a misericórdia é a compaixão de Deus para nós. Se nós percebemos que estamos sofrendo e que existe um caminho para libertar do sofrimento, que é o cumprimento da lei de amor e justiça e caridade, nós vamos nos encher de compaixão por nós mesmos. Para quê? Que vamos exercitar a compaixão? Para acessar que lei? Aí nós vamos entrar numa outra lei importante. Permissão ainda não, ela vem depois. Também não, ela vem depois. Causa e efeito também não, vem depois. Veja, gente, vamos, em vez de tentar adivinhar chutando, vamos refletir. Eu não estou cumprindo a lei de amor, justiça e caridade. Me encho de sofrimento por causa disso. A lei de misericórdia me convida a tomar consciência, sentir compaixão das minhas dores, do meu sofrimento, e possa cumprir a lei de amor, justiça e caridade, para deixar de sofrer. Qual é a lei que nós acessamos para que isso aconteça? A responsabilidade está ligada, mas vem depois. Também vem depois. Liberdade, gente. Você pode continuar sofrendo, ou você pode... Não temos a opção de continuar sofrendo? Vejamos o que Jesus fala. O Pai que está nos céus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Significa que nós podemos continuar injustos? Continuar maus? Podemos.
Temos a liberdade de escolha, não é uma obrigação, porque o sol e a chuva vai continuar agindo sobre nós. A misericórdia continuará. Mas se nós sofremos quando agimos com injustiça, o que é lógico? Não é tomar a decisão de se libertar? Como que se liberta? Acessando que lei? De liberdade, não é? A lei de liberdade. Eu quero me libertar desse sofrimento, dessa angústia, dessa perturbação toda, ou eu quero continuar na injustiça, no desamor e na descaridade? E sofrer? A lei de liberdade ela já não é acessada como nós acessamos a lei de misericórdia pela compaixão. Porque eu posso entrar num momento de vitimização, né? Ou é só didático o esquema? É só didático, porque você não termina uma lei e começa outra de forma estanque, é todo um processo. Nós estamos fazendo todo o caminho que nós vamos fazer na nossa consciência. Para você exercitar compaixão de você mesmo, porque você cansou de sofrer. Quando você cansa de sofrer, o que você quer? Se libertar do sofrimento, é simples assim, não é? Então, lei de liberdade. Para que nós acessemos a lei de liberdade, qual é a virtude que nós somos convidados a exercitar? Discernimento. Por que discernimento? Para fazer boas escolhas, exatamente. Você tem pergunta? Por favor. O seu suicídio seria o último nível desse afastamento? Sim, é um isolamento da essência divina e de Deus que leva ao desespero, e o Espírito faz isso. Então, voltando aqui, eu quero me libertar das causas do sofrimento. E as causas do sofrimento é exatamente o não exercício da lei maior, da lei de amor, justiça e caridade. Eu posso fazer isso? Posso. Então, a lei de liberdade está conectada com que outra lei divina? Responsabilidade. Eu sou livre para fazer qualquer escolha. E sou responsável por todas as escolhas feitas. Se eu escolho não agir, não exercitar o amor, a justiça e a caridade, eu vou sofrer. E sou responsável pelo sofrimento. O sofrimento não é trazido pela vida. Isso é muito importante refletir, porque quando Jesus fala que Deus manda o sol para os maus e bons, chuva sobre justos e injustos, significa que Deus, pela lei de misericórdia, o que Ele faz? Ele ama a todos nós, Ele abraça todos os filhos. Quando a pessoa está em sofrimento, qual é o movimento dela, normalmente, que acontece? Que mal que eu fiz para Deus para merecer uma vida tão desgraçada, né? Há blasfêmias, murmúrios, né? Rebeldia, porque o espírito, quando está sofrendo, ele não percebe por ignorância, às vezes até deliberada, de não conhecer as leis divinas, e acha que ele está sofrendo por um acidente do acaso, e não pela responsabilidade dele, pelas escolhas equivocadas dele. Escolhas que o afastam da lei de amor, justiça e caridade. Nós podemos fazer escolhas assim? Podemos. A lei de liberdade é uma lei que não nos obriga a agir com amor, justiça e caridade. A lei de misericórdia, independente da nossa condição, ela vai nos acolher. Mas acolher o sofredor, permanecendo esse sofredor em sofrimento, porque ele é responsável pelo sofrimento, e o sofrimento é o quê?
efeito de uma causa. Lei de causa e efeito, intimamente ligada à lei de responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos, e os meus atos vão gerar efeitos de igual teor. Se eu ajo contrariamente à lei de amor, justiça e caridade, agindo com desamor, injustiça e descaridade, o que vai acontecer? Eu recebo de volta, pela lei de causa e efeito, os efeitos desse desamor. Faz sentido, gente? Então, quando nós estivermos em sofrimento, o que a vida convida? Acessar a lei de misericórdia, ter compaixão de nós. Para quê? Então você vai usar a lei de liberdade, acessando a lei de misericórdia, tendo compaixão de você mesmo, para se libertar do sofrimento. Para fazer o quê? Aí temos duas leis inseparáveis que vão fazer todo o processo. Que leis são essas? Lei do trabalho, assessorada por qual outra lei? Não, uma outra. Solange, e aí? Lei do trabalho e progresso. A díade. Progresso e trabalho. Qual é a virtude que acessa a lei do progresso? A operosidade é da outra. Lei do progresso. Vamos refletir, gente. Vamos fazer um resumo novamente para nós vermos o caminho que nós estamos refletindo. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre as leis. O espírito que não está cumprindo a lei de amor, justiça e caridade. Tá. Ele, se usa a lei de liberdade para isso, é responsável e se enche de sofrimento. Chega um momento que ele cai em si. Cai em si e percebe o que ele está fazendo com ele mesmo. Acessa a lei de misericórdia, tocado de compaixão por si mesmo, não é? Ele exercita o discernimento, reflete, bom, se eu continuar do jeito como eu estou, eu vou continuar sofrendo. Eu quero continuar sofrendo ou eu quero melhorar, eu quero progredir. Não, eu quero progredir. Que movimento é esse? Eu acabei de descrever a virtude. Que virtude é essa? Discernimento da liberdade. Depois, eu discerno para acessar essa outra virtude. Vontade não é virtude, vontade é atributo. Ele está ligado à vontade. Eu estava fazendo más escolhas. Sofro, não quero mais sofrer. O que eu vou fazer para acessar a lei do progresso? Alguém falou aí? Vou tomar decisão, exatamente. A decisão é a virtude que nos acessa a lei do progresso. Decisão ou resolução. Porque a pessoa resoluta, ela vai ficar choramingando uma vida mais ou menos? A pessoa decidida fica choramingando ou ela toma consciência e vai fazer os esforços? Quem fica choramingando continua focado nos efeitos. Se ela exercitar o discernimento, em vez de ficar choramingando, ela vai tomar a decisão. Eu quero. Se eu quero, eu posso? Por que eu posso? Porque eu estou decidido a mudar de vida, a me conectar com a lei de amor, justiça e caridade. Faz sentido, gente?
Eu estou decidido a conectar com a lei de amor, justiça e caridade. E aí eu progrido. É só decisão? Ou precisa de uma outra? O trabalho é a lei. Qual é a virtude? Operosidade. Eu vou fazer esforços, quantos forem necessários. Esses esforços operosos para praticar a lei de amor, justiça e caridade. Eu quero isso? Quero. Se eu quero, eu posso. Esse verbo está ligado a que lei? Permissão. Porque não basta eu desejar os benefícios, é necessário um querer profundo e eu me permitir. Mas por que muita gente não se permite? Tem a ver com uma lei bem específica. Por quê? Nós, como espíritos imortais, nós já tivemos outras existências e muitas vezes trazemos determinadas questões do passado espiritual ligados à culpa que nos impedem de permitir a permissão de realizar os esforços. É um mecanismo psicológico muito comum. Toda pessoa que não se permite é porque ela está querendo boicotar algo dentro dela. Vejamos que Jesus fala que a lei de misericórdia é para maus e bons, para justos e injustos. Não faz sentido isso. Mas nós criamos tanto dogmatismo e nos envolvemos tanto de forma dogmática, nos afastando do Pai amoroso que Jesus nos ensinou, usando os próprios evangelhos, as orientações de Jesus, nós nos afastamos, estou falando historicamente, viu gente? Nós nos afastamos no passado e fizemos isso muitas e muitas vezes em muitas encarnações. E aí, esse movimento teológico dogmático produz no inconsciente coletivo da humanidade um movimento de culpa, que é muito comum. A culpa nos afasta de que lei? Além da lei de misericórdia, de todas as leis, qual lei bem específica que a culpa nos afasta? A permissão está envolvida, mas antes da permissão é uma outra lei que nos impede de acessar a permissão. Fala, Adriano. A lei do mérito. Por quê? A lei do mérito nos conecta com o quê? Com a virtude da felicidade. Quando eu momento de culpa, eu me afasto. Exatamente. Então, Adriano resumiu. Essa culpa nos afasta da lei do mérito, porque é a lei do mérito que nos conecta com a virtude da felicidade. Então, se eu quero ser feliz, eu vou praticar o dever de ser amoroso, justo e caridoso para ser feliz. A felicidade é o mérito que eu adquiro exercitando a lei de amor, justiça e caridade. Faz sentido? Então, eu vou ser feliz por mérito próprio. É aquilo que nós falamos. Felicidade ela é uma dádiva ou uma conquista? Conquista. Então, há o mérito de ser feliz. Para que eu seja feliz, é necessário acessar uma lei que já foi falada, que é a lei de permissão. Eu quero ser feliz, cumprindo a lei de amor, justiça e caridade? Quero. Se eu quero, eu posso ser feliz. Eu posso me permitir, porque a culpa não faz parte do mecanismo divino. Está aqui claro, o Pai que está nos céus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. É a lei de misericórdia nos abraçando a todos. Para que nós acessemos a lei de permissão,
Quais as virtudes somos convidados a desenvolver? Mansidão, humildade e sentimento de aprendiz. Então, por que sentimento de aprendiz? Porque vejamos, a culpa está ligada a que movimento psicológico do ser? A culpa é auto-julgamento, autocondenação e autopunição, mas que movimento que vem antes disso tudo? Está ligado ao perfeccionismo. A exigência da maestria, a exigência de não errar, a exigência da perfeição, que gera o perfeccionismo. Então a pessoa exige dela uma perfeição que ela não pode ter. Se ela exige uma maestria, ela desfoca do quê? Do sentimento de aprendiz. Mas nós somos espíritos criados simples e ignorantes. Se somos espíritos criados simples e ignorantes, nós vamos aprender com o tempo, com os nossos esforços. Então, a permissão para ser feliz passa pelo sentimento de aprendiz. Se eu sou um aprendiz da vida, eu posso fazer exercício de humildade e mansidão para aceitar a minha condição e não exigir de mim mesmo uma perfeição para ser feliz. Eu vou me aperfeiçoar gradualmente e esse aperfeiçoamento que me gera felicidade. Entre a permissão e o mérito, que lei nós temos? Tem mais uma lei aqui, intimamente ligada à lei do trabalho. Lei do progresso, lei do trabalho, lei do dever, exatamente, lei do dever. Eu consigo praticar os meus deveres se eu me esforçar? Eu sou um aprendiz da vida. Se eu sou um aprendiz da vida, eu consigo me esforçar e praticar os meus deveres. E aí eu vou obter o mérito. Então, eu quero ser uma pessoa melhor, mais feliz. Então, eu acesso a lei de amor, justiça e caridade. Faço esforços para ser amoroso, justo e caridoso, pela decisão firme nessa direção, porque eu quero ser feliz. Então, eu trabalho com operosidade, fazendo os esforços no limite das minhas forças, que são 642, realizar o bem no limite das nossas forças, para ser feliz. Ficou claro, gente, a relação da lei maior com as demais leis? Didaticamente, só uma observação, não estão todas as leis aqui, estão também um sistema didático de entendimento que existe esse dinamismo. Poderíamos colocar aqui lei de igualdade, lei de solidariedade, né, lei de várias leis divinas, poderíamos estar elencando aqui também. Acontece que aqui é apenas um esquema didático para nós entendermos que existe uma dinâmica, e essa dinâmica não é estanque, no sentido de que termina uma lei e começa outra. É um todo, é um processo que, esse todo, nós vamos, nesse dinamismo, acessar a lei maior e, consequentemente, todos os benefícios de acessar essa lei e cumpri-las. Por isso, ela é a lei diretriz, né, para todos nós. Perguntas? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida?
conteúdo estudado mudou a forma como você entende a lei maior? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a essência da lei maior e como praticá-la. Você tem refletido sobre o significado profundo dessa lei e a importância dela para que sejamos felizes? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação, nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se, cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição. Senhor Jesus, Mestre, amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas, por podermos estudar, compreendendo as leis divinas na nossa consciência, de modo a que